Não. Nossa, fazendo transição de carreira mais uma vez. É, foi uma longa história. A arquitetura é minha paixão, amo arquitetura, como eu amei o direito quando eu estive lá também. E a arquitetura, para mim, é um dos cursos mais lindos que existe. É um curso muito completo. Ele traz a vivência da arquitetura também, traz história, política, arte, psicologia. Você tem que entender psicologicamente a vida do cliente para você conseguir compreender a linguagem dele e fazer um projeto de um lugar em que ele vai viver. Isso é lindo e não tem preço quando você entrega isso para um cliente, quando o cliente recebe, quando ele está feliz, quando ele está vivenciando. Eu eu tenho muito carinho pelos meus clientes. A maioria, assim, acho que praticamente todos, desde 2012, tem contato comigo, inclusive no podcast, teve uma cliente minha que é psicóloga maravilhosa, foi falar um tema muito gostoso. E no meio dessa trajetória, eu gosto muito da psicologia, sempre gostei. Eu já tinha feito 1 ano e meio, tranquei nessa situação toda de Brasília, vim para São Paulo. E nunca deixei de estudar, nunca deixei de ler. Eu ainda, com um pezinho na arquitetura, eu fiz neuroarquitetura lá no Einstein, estudei muito isso quando eu fiz arquitetura hospitalar. E, em paralelo, eu já comecei a fazer uma pós em neurociências, eu ainda com um pezinho na arquitetura, e aí a paixão foi definitiva. O que me trouxe a migrar de vez? Bom, eu acho que o podcast me fez migrar. Eu comecei a trazer muitos temas, o meu algoritmo do Instagram ficou maluco e começou a trazer vários vídeos sobre de psicologia, sobre neurociências, sobre vidas, pessoas. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Eu falei, eu vou voltar. E no meio do caminho, eu tive uma cliente, vamos dizer assim, um pouco complicada. Algumas vezes eu usei a palavra tóxica, porque me trouxeram essa palavra lá atrás, quando eu só falava disso, que ela estava, esse projeto estava me trazendo uma certa angústia, e foi a primeira vez, desde 2012, que eu poderia falar de angústia em projeto, e eu achei isso horrível, porque o projeto era maravilhoso, mas essa pessoa trouxe situações muito difíceis para mim, para as minhas sócias na época, e para toda a equipe de obra, e de repente eu estava vendo a equipe de engenheiro, as lojas, assim, uma dinâmica muito estranha, e eu comecei a querer entender psicologicamente aquela cliente, entender a dinâmica dela, porque eu queria entregar uma coisa muito legal para ela. Eu queria fazer um trabalho bonito como eu fiz por anos. E pela primeira vez eu estava me deparando numa situação muito difícil. Eu sou uma pessoa muito fácil de comunicar, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar com as pessoas. Eu acho que eu transito em vários meios, eu sou isso que vocês conhecem. Tanto que cada gravação do podcast eu falo, eu não edito. Eu não edito, é isso, gente. A essência é essa, a gente trazer as questões e pronto, e passar para vocês, sem manipulação e tal. E essa cliente me fez estudar muito, então às vezes assim, eu me via indo até de madrugada, lendo, tentando entender aquilo. E é o que eu falo, como as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes a gente acha que uma situação muito difícil vem para nos fazer mal. Só que se não fosse essa situação, eu não estaria hoje com o podcast, eu não estaria hoje com a psicologia na minha vida novamente, a neurociências, e eu vejo hoje isso como um propósito. Meu marido, um dia, quando eu estava nessa transição, falou para mim assim: você reparou que nessas 2 últimas semanas você conversou com algumas pessoas que te ligaram, ou te procuraram, te mandaram mensagem, e você ficou uma média de 40 minutos, 1 hora com cada uma delas no telefone, ouvindo, conversando e dando conselho. É difícil falar dar conselho, né? Mas amparando e tal. E eu desligava e eu buscava ainda situações para tentar ajudar mais ainda aquelas pessoas. Aí ele falou: você gosta disso, é isso que você gosta. É isso que é a sua essência, e você faz isso com todo mundo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que é verdade. Então,
Um dia eu até vi essa cliente de novo. Antes, quando eu via ou tocava no nome, me trazia ainda aquela sensação de angústia, de não, vamos dizer assim, não foi como eu tinha planejado, né? E nós ficamos muito arrasados quando somos frustrados. Eu acho que a frustração é a maior dificuldade do ser humano, lidar com frustrações, com as nossas próprias vulnerabilidades. Eu vou trazendo um episódio sobre isso, para falar sobre vulnerabilidades, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes que tem de vida para as pessoas, né? Quando a gente aprende a lidar com as nossas vulnerabilidades, a gente conhece elas, quando a gente acessa as nossas vulnerabilidades, a gente consegue administrar isso de uma maneira melhor. Então, o que tinha sido muito desgastante, doloroso, difícil, eu me deparei com isso, com algumas vulnerabilidades minhas, frustrações, porque não saiu como eu havia esperado. Porque mesmo desde 2012, mesmo obra, gente, obra, sério, eu falava isso para todos os meus clientes, obra é problema, e acredite em mim, ela é um problema. Então eu sabia que mesmo assim, em algum momento o cliente ia se chatear ou ficar angustiado, porque é uma caixinha de surpresas também, né? Obra, às vezes você vai quebrar uma parede e surge um desafio ali, um pilar que não existia, alguma situação extra. Então, eu contornava, eu sempre contornei. E essa foi a primeira vez que depois de muitos anos eu não contornei, eu não consegui contornar. Foi a primeira que houve uma rescisão de contrato, porque chegou uma hora que eu falei, eu tô já me dividindo entre arquitetura e psicologia, eu tô estudando muito a psicologia para poder lidar com isso, tava ficando muito difícil mesmo, e aí eu falei, pronto, tá aí. Eu fiquei frustrada, mas eu consegui ver que eu poderia fazer mais uma transição. E por que não? E eu acredito que a transição de carreira, ela pode ser feita a qualquer momento da vida, porque nós estamos em constante mudança. Não somos engessados. A tecnologia, a vida, o mundo, a Terra está girando. Estamos nos movimentando. A cada momento a gente conhece pessoas diferentes, a gente lida com situações diferentes, a gente transita por questões diferentes. Por que eu não posso mudar? Então, sim, foi mais uma transição e eu estou muito feliz porque eu sinto que essa transição agora, ela trouxe um propósito muito grande para mim, profissional, pessoal. E eu gosto muito disso, de ouvir as pessoas. Eu gosto das histórias. Quando eu trabalhei como servidora pública, eu usei muita investigação. Então, eu gostava disso, da investigação, de perguntar. Quem me conhece sabe, eu vivo falando. Eu gosto dos detalhes. Não vai me contar uma história rasa. Encontrei fulana na rua e ela viajou para não sei aonde. Não, como assim? Eu quero os detalhes. Ela viajou quando, ela foi com quem, eu quero os detalhes. Porque eu gosto de me envolver, eu gosto de entender, eu gosto dessa essência. Então, essa transição, essa nova transição me traz muita eu me sinto completa. E não tô falando que é a última, não. Eu acredito que daqui pra frente ainda muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, mas no momento eu acho que essa minha nova fase, a psicologia, a neurociências, eu tô assim simplesmente apaixonada por ela, eu acho ela maravilhosa. Eu acho que também diz muito sobre esse lado espiritual que eu sempre trago. Eu gosto muito de trazer esses contextos espirituais e eu tô gostando muito de trazer sempre essas conexões de ciência, a neurociência, a psicologia e o lado espiritual de tudo isso. E eu gosto muito disso, mesmo.